Bora, bora, bora acelerar. Bota a pressão, papai. Vem comigo. Entrei na rua dela com o caminhão carregado e o som da minha cabine tocando forró pesado. E eu logo percebi quando ela olhou pra mim. Dei a volta por cima e chamei ela pra sair. Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra. 10 garrafas de vinho e ficou mal intencionada. Foi no banheiro, do nada ela sumiu. Subi no caminhão e nunca mais que ela me viu. Na descida, tô sem freio. E aí, povo? Beleza? Como é que vocês estão? Ed por cá, aqui tudo certo. Estamos aqui na tocada do Brutinho aqui. Mais uma semana se iniciando, graças a Deus tudo certo. E bora que bora. Galera, esse videozão aqui é um vídeo que a galera tava pedindo aí. Eu resolvi fazer ele pra vocês aí. Coloquei pra filmar daí, que eu acho que fica um ângulo legal. Vocês conseguem ter um pouco da paisagem aqui e um pouco aqui do interior do caminhão. Tá um pouco escuro pelo que eu tô vendo aqui na filmagem aqui. Mas é isso aí, bora que bora. E vamos falar um pouquinho então dessa história minha aí, como que eu comecei no transporte, como que foi, como que não foi aí. Espero que vocês gostem do vídeo. Vou tentar ser breve, tentar explicar bem bacana aqui como que eu iniciei. Na verdade eu vou contar um pouquinho da minha história no geral, beleza? Então, como que acontece, né? Fui criado pela minha mãe, né? Juntamente com meus avós maternos, pai e mãe da minha mãe, certo? E assim, não tive criação de pai, por parte de pai, só da minha mãe mesmo. Minha mãe é uma guerreira, uma senhora batalhadora, nunca deixou cair a peteca, sempre fez o que fez e conseguiu criar nós. Eu digo nós, eu e meus irmãos, certo? Então assim, desde muito novo que eu vinha sonhando com as coisas. Tudo pra mim era difícil. Uma bicicleta foi difícil, um videogame foi difícil. Então tudo na minha vida nunca veio fácil, né? Eu falo isso porque hoje eu tenho meus filhos. Graças a Deus eu tenho dado para eles, na medida do possível, tudo que eles precisam e eles querem, né? Assim, lógico, dentro da nossa realidade. E isso eu vejo que eu não tive, então eu tento fazer para eles hoje o que eu não tive lá no passado. Então eu comecei a trabalhar muito cedo, mas muito cedo mesmo. Eu comecei a trabalhar aí por volta aí dos meus 8, 9 anos, eu já desenvolvi alguma atividade com fins lucrativos. Atividade essa que era, quando pequenininha aí com 8 anos, eu ajudava uma senhora que tinha próximo da casa da minha avó, que tinha um mercadinho. Então eu ficava sempre por ali ajudando ela. Era um mercado familiar, então era ela, os filhos dela. Quando ela estava sozinha, às vezes ela precisava sair da frente do mercado e ir para casa dela, que era nos fundos. Eu ficava ali já dando aquela olhada. Chegava alguém, eu chamava. O marido dela tinha uma bicicletaria, precisava levar comida, precisava levar uma água, um café, eu ia lá levar, pegava a bicicletinha e ia levar. Então foi ali que começou então o meu histórico profissional, digamos assim. E devido a isso, quando eu comecei a trabalhar, que eu comecei a ter dinheiro, que eu comecei a ganhar dinheiro assim, aos poucos, eu vendi sorvete, eu vendi salgado. Aí tinha uma época que o meu tio mexia com verdura, eu comecei a vender verdura com ele na rua, tudo a fim de buscar o meu ganha-pão, né? Assim, um complemento. Claro, a comida lá não faltava, mas a gente queria outras coisas, né? Imagina um moleque ali com 8, 9, 10, 11 anos ali, ele quer uma bicicleta, ele quer um tênis, ele quer um negócio. E minha mãe assim, ela não podia me dar tudo que eu queria. Meus irmãos até ajudavam ali, mas eu sempre tive vontade própria, né? Digamos assim. E aí comecei nesse esquema aí e tal. Ajudando esse pessoal. Aí logo comecei a vender na rua. Já com 10 anos ali eu já saía com uma bicicletinha, vendia o meu sorvete. Aí foi onde, quando eu comecei a vender o sorvete, eu morava próximo do aeroporto, né? Então eu comecei a ir para o aeroporto. De que forma? Eu ia primeiro de manhã no centro lá da cidade, pegava o gelo seco, trazia, ia na sorveteria, pegava uma caixa de isopor, colocava o sorvete, colocava o gelo seco aí o pessoal aí deve conhecer. Quem não conhece, é um gelo que demora mais para se desfazer.
E ali 10 horas da manhã eu descia para o aeroporto, bicicleta. Até era um risco, porque a pista estava bem perigosa. E mesmo assim eu ia, né? Ia lá, fazia o corre, vendia o sorvete, voltava embora, já ganhando meus troquinhos. E ali assim, aí eu estudava de manhã e fazia isso à tarde, né? Às vezes quando eu tava de férias, aí eu ia mais cedo, porque era esse horário das 10 horas, aí sábado também. Aí no meio da semana não, eu chegava da escola correndo já pra, né? Aí tinha um senhor lá que às vezes ia buscar gelo seco pra ele, já trazia pra mim pra adiantar. Já era uma logística assim, sabe? Eu pegava pra ele, ele pegava pra mim. Isso eu já com 10, 11 anos ali. E sempre ali, atrás. Aí fiquei esse tempo no aeroporto, né? Aí eu acabava de vender o sorvete, às vezes, né? Tal, e vim embora. Aí nessa que eu vim embora, eu já passava no Lava Rápido de um amigo meu, ficava por ali às vezes, dava uma força pra ele. Aí de domingo, como não vendia sorvete, né, no aeroporto, as firmas, ninguém trabalhava, aquele pessoal ali, digamos assim, o povão, né, da parte que quem compra sorvete no aeroporto é a galera da limpeza, é a galera das firmas, os motoristas, os taxistas, né. Aí através dos taxistas, eu acabei conhecendo o cara do Lava Rápido, daí eu ajudava ele no final de semana, os taxistas que me conheciam ia lá, e aquela coisa, fazendo aquele, né, aquele network de conhecimento de pessoas e tal. Enfim, até que um belo dia, um anjo, né, apareceu. Eu já tava aí com 14 anos, e até eu lembro o nome dele era Jairo. Ele era de uma empresa lá, acho que Cobrac ou Cobrata, não lembro direito o nome da empresa, mas ele era o Jairo. E esse cara, ele, quando eu acabava de vender meus negócios no aeroporto lá, que eu tava vindo embora, eles sempre tava por ali, me davam uma carona, que pra voltar do aeroporto lá era uma subidona, velho, né? Chegava aqui em cima morrendo já, cansado. E aí, ele sempre tava ali, botava nós na saveirinha, às vezes colocava 2, 3 moleque lá e levava, o bicho era doido. E esse mesmo Jairo, fez um contato, né, lá com a pessoa do aeroporto. Antigamente era Infraero, hoje foi terceirizada, acho que é a BV hoje que toma conta lá, privatizou, né, uma parte. Na época era Infraero. Ele foi lá, falou com a pessoa responsável dos menores aprendizes. Beleza, fui lá conversar, era a Marta na época, Marta Ambiel. Uma mulher muito gente boa, uma mulher de um coração maravilhoso, né? Assim, eu agradeço muito ela, sempre agradeci ela pela oportunidade. E aí ele conversou com essa mulher, e essa mulher me chamou pra conversar. Eu fui lá, contei minha história pra ela. Ela perguntou por que eu fazia aquele trabalho ali no aeroporto informal, porque a gente não podia ficar lá, os guardas ficavam em cima, sabe? Não pode isso, não pode vender aqui. E nós dando tribuei neles, e corria pra lá e corria pra cá. Corria lá pro estacionamento de caminhão, que era muito grande, que é onde fica os caminhões, que hoje vai lá pra carregar e tem que ficar, era num outro lugar. Hoje já mudou tudo lá, né? E aí eu conheci essa mulher, contei minha história pra ela, que eu tinha sido criado sem pai, por isso que eu fazia aquilo, que eu tinha vontade de ter alguma coisa na minha vida. Enfim, contei meu sonho pra ela, né? Que naquela época era pequenininho. Eu não entrava no perfil das crianças pra poder, dos adolescentes, pra poder se classificar lá e entrar, fazer o serviço de patrulheiro. Por quê? Porque eu não tinha escolaridade certa. Esse negócio de vender as coisas, trabalhar, me atrapalhou estudar, eu me atrasei na escola. Até fiquei um tempo sem estudar, né? Por conta de querer ganhar esse dinheirinho. Ajudava minha mãe, sempre ajudei em casa, sempre, desde sempre eu ajudava minha mãe, né? E aí, eu não entrava no perfil. Ela falou, olha, eu queria tanto te dar uma chance, te dar uma ajuda, né? E um tempo atrás também eu tinha tido a oportunidade, mas não podia por causa da idade, né? Numa outra empresa lá. Bom, eu fiquei muito chateado e tal. Aí falei com o Jair, expliquei, falei, ó, obrigado aí pela ajuda que você tentou me favorecer e me ajudar apresentando a mulher, mas não deu certo. Eu tô fora do perfil dela lá pra poder trabalhar. Aí falou, não, pera aí, vamos conversar com ela, vamos dar um jeito, vamos fazer alguma coisa. Sabe assim, quando a pessoa quer te ajudar? Foi lá de novo, conversou com a mulher, não, mas não é problema meu, é problema do estatuto, que não pode isso, não pode aquilo. Falou, não, mas dá um jeito. Se ele tiver que fazer um supletivo, a gente bota ele pra fazer. Enfim, eu sei que esse cara insistiu até que essa mulher conseguiu uma liberação. Porém, nos cursos, né, que a molecada ia fazer, eu tinha que se enquadrar, eu tinha que conseguir acompanhar. E eu não tinha base curricular escolar para conseguir acompanhar aquilo, porque era fora da minha realidade. Computador, por exemplo, eu nunca tinha ligado o computador na minha vida. Eu não sabia o que era um e-mail, eu não sabia nada, mas nada de informática. E lá,
o jovem aprendiz, ele entra, aí ele tem que fazer curso de informática, de inglês, de matemática, de português. É como se fosse um reforço para incentivar a molecada a estudar. Bom, me colocaram para dentro desse curso, desse programa do menor aprendiz. E o trabalho era das 8 às 5, e aí no caso tinha que estudar à noite, né? Nisso eu já estava com 15 anos, né? Ali para completar os 15 anos, foi quando eu comecei. Foi o ano que eu comecei lá. Começamos em janeiro, né? Início de ano, eles prepararam tudo no final do ano. Eu faço aniversário em novembro, né? Então eu já entrei lá e tal. Beleza, começamos. Aí, meu, que dificuldade. Eu não sabia nada, mas nada que é nada que é nada. Eu era totalmente leigo. O assunto administrativo, eles falavam tipo de documento, eu não entendia. Falavam uma sigla, por exemplo, papel A4. Pega lá um papel A4. O que é A4, meu Deus do céu? Não sei, eu nunca, sabe, não tive aquela que meus filhos têm hoje, que tudo isso eles já sabem, né? Que a gente ensina pra eles, que a internet ensina. Naquela época era muito difícil pra mim. Mas foi Deus colocou a mão, colocou as pessoas certas, aí caí em determinado setor, né? Daí é contratado, por exemplo, 20 moleque, aí vai 2 pro financeiro, vai 2 pro cobrança, vai 2 pro operacional, eles distribuem aquela molecada dentro do aeroporto. E essa turma, né, aí depois vai revezando, vai trocando o setor, pra pegar assim uma noção de tudo, como que funciona o aeroporto. Aí vai 2 lá pra torre, que é um lugar muito legal, todo mundo quer ir, que é a torre de comando, né? E aí aos poucos eu fui pegando, aí tinha uma senhorinha da limpeza lá, copeira, né? Não é da limpeza, ela era copeira lá da gerência de logística. Aí eu caí no determinado setor do quê? De logística. Meu, eu me apaixonei pela logística, sabe? Aquele pessoal fazendo toda aquela manobra, aquela contratação, aquela coisa arada. E eu ficava, meu Deus, que legal que é trabalhar com isso, né? E essa senhora percebeu a minha dificuldade. Ela foi um anjo na minha vida também, não vou lembrar o nome dela, eu tenho na cabeça como Maria, mas não é Maria, ela era uma japonesinha muito inteligente, ela era copeira lá da gerência de logística. Carlos Alberto Alcântara era o gerente de logística, depois ele foi até superintendente do aeroporto, um cara muito bacana. E todos eles sabiam da minha dificuldade escolar, não tinha jeito de esconder, até não falar, não escrever, né, não pedir alguma coisa. Então isso aí é notado, infelizmente não tem como esconder. Enfim, essa senhora percebeu minha dificuldade, ela me ajudava. Na hora do almoço dela, ela sentava comigo, a gente ia, né, português, matemática, e ela, sabe assim, um reforço escolar. Ela me deu de graça, nunca pediu nada em troca, que Deus abençoe ela grandemente. E aí tal, e ali eu ficava ali na gerência, porque não faz muita coisa. O aprendiz, ele fica ali para levar um papel, se ele souber de repente mandar um e-mail com um pedido de mercadoria interno, né, um copo descartável, um papel A4, um toner para impressora, enfim, faz essa correria ali do administrativo. E aí eu fui pegando amizade com as meninas ali e tal, e as meninas foram gostando de mim, né? Eu fazia tudo que eles pediam, sempre mais do que eu podia fazer, que eles pediam. Mandava arrumar um negócio, eu ia lá e arrumava mesmo, caprichava, fazia bem feitinho, um armário de arquivo. Aí comecei a conhecer o que era arquivo e tal. Bom, me colocaram lá com a Pauleana Rodrigues é o nome dela. Essa eu vou esquecendo, uma mocinha que já tinha 3 faculdades de graça, que eu queria argumentar que para estudar tinha que ter dinheiro. Ela, não precisa, eu me formei de graça. Aí começou a me falar dos cursos de graça que tinha, que podia. Enfim, aí eu fui para aprender o que com ela? Fui aprender a fazer pedido. Ela era responsável pela requisição de material administrativo. Tudo que precisava de material era com ela que eles pediam, e ela pedia pro centro lá, né, almoxerifado, e o pessoal fazia o processo e tudo mais. Aí eu fui aprender com ela. Aí eu comecei a aprender a conferência, né? Chegava os materiais, a gente pegava o romaneio lá, o pedido, e ia conferir. Meu, e aí eu fui pegando o gosto, aí ia separar, isso aqui é do fulano, isso aqui é do ciclano, isso aqui vai não sei pra onde, e ela fazia de uma galera. Sapato de segurança, luva, protetor de ouvido, óculos de segurança. Então, meu, ali eu fui pegando gosto por aquele negócio de conferir, pedir e conferir, pedir e conferir. E ela me ensinou muita coisa. Aí depois eu fui transferido para o setor de protocolos, tudo que é feito dentro do aeroporto. Vai entrar um caminhão diferente, vai entrar um pessoal fazendo um serviço, tem que ser protocolado. Tudo.
E aí eu fui transferido então para esse setor de logística, né? Era de protocolo, na verdade. Então aí quando eu fui para esse setor de protocolo, eu conheci o Domingos. O Domingos era o gerente lá, um cara muito bacana também, mais rígido, aquele cara que pega no pé mesmo, com força. E lá eles falavam que o menor aprendiz não podia ser muito cobrado, porque isso, porque aquilo. E ele não dava moleza não, ele mandava fazer um negócio, se tivesse errado, ele chegava e juntava nós na fumada. Meu, ali eu fui aprender um pouco de hierarquia, de cumprir horário, disso, aquilo, enfim. Foi uma escola, mas olha, Deus sabe o quanto foi na nossa vida. Fala na nossa que teve outros moleques lá também na mesma situação de aprendizagem, né? Só o único que era lascado com a escola era eu. Nunca gostei, nunca fui fã de escola. Mas ali eu acabei pegando gosto, então quando eu caí nesse setor de logística, nesse protocolo, eu ia muito na plataforma de carregamento. E aí eu comecei a almejar aquilo. Ele falou, nossa, eu quero trabalhar aqui. Só que pela Infraero nós não tinha chance, porque tinha que prestar concurso, tinha que ser maior de idade, dispensado do quartel, enfim. Vai encurtar um pouco, né, senão vai ficar muito longo. Chegou a uma determinação que o menor aprendiz não poderia mais trabalhar 8 horas, 9 horas, nem nós trabalhávamos, 1 hora de almoço. Teria que ser período de 6 horas, e o nosso era um contrato. O pessoal então dispensou nós, veio dispensar. Eu saí ali no meio de junho, mais ou menos, e eu completaria 18 anos em novembro. Então fiquei ali um espaço de tempo sem trabalho. Mas recebi todos aqueles meses, né, que antecederam ao fim do contrato, a rescisão de contrato. Com essa grana, eu paguei minha habilitação. Já era doente por carro, já dirigia, já sabia dirigir os carros dos meus tios e tudo mais lá. E aí então, né, fiquei aquele espaço sem trabalho. O que eu fazia? Para não ficar parado, aí nisso aí eu já tinha comprado uma motinha já financiada no nome do meu irmão, no nome da esposa dele. E eu já fazia uns bicos na pizzaria de entrega de pizza à noite, depois do meu serviço lá, né? Porque daí eu já tinha terminado lá o ensino médio e tal, tinha parado. Eu acho que eu não tinha terminado ainda, faltava acho que o terceiro, mas daí já ia ser mandado embora, eu sempre relaxado, já larguei de mão. Foi isso mesmo. E aí quando eu fiquei desempregado, aí meu irmão falou, ó, se você quiser, lá onde eu trabalho, lá, eu posso levar você lá de ajudante pedreiro. Rapaz, pensa num cara que tava acostumado só no ar-condicionado, de boa, trabalhar limpinho, vai eu trabalhar na obra. Meu Deus do céu, ali a casa caiu pro meu lado, viu? Mas tudo é aprendizado, tudo é experiência. E aí eu ia com meu irmão, né, nós ia de moto, era menor ainda, nem tinha carta, já andava pra todo lado de moto. Até fui pego umas vezes lá e quase me ferrei. Mas por sempre ser um cara trabalhador e tal, você conta história, conta sua história de vida, o polícia acaba dando uma mexida. Eu só andei tomando umas multas lá, mas tudo certo, vambora. Aí fiquei indo com meu irmão. Nesse intervalo de tempo, que eu completaria 18 anos, e teria também que fazer a parte do exército, para pegar reservista e tudo mais. Meu, ali foi um aprendizado bacana, aí peguei gosto pela obra da construção civil também. Aquela bagunça com a galera, aí tinha uns primos meus que trabalhavam lá, e uns amigos e coisa e tal. Bom, ficou bacana. Fiz os 18 anos, tirei minha carta, o processo era bem rápido. Vou baixar um pouco esse ar aqui, tá gelado. E ali então eu, né, já tirei a carta, eu já tinha moto. Aí voltei pelo aeroporto de novo, bati na porta dos amigos, né, entreguei vários currículos. E acabei indo trabalhar no posto de gasolina. Quando eu passei lá, o cara me falou, não, pode vir aqui com nós, tem vaga pra você aqui e tal. Beleza, aí comecei no posto, no lavador, lavando carro. Sempre envolvido com carro, né, não tem jeito. Gostava de manobrar e de passar pretinho, silicone, deixar no talento. Deu pó do negócio no grau. Eu já trabalhava no Lava Rápido lá quando molecão, né? Então já fazia uns vídeos, já tinha todos os macetes. Com poucos dias lá, deu um rolo lá, mandaram o cara do caixa embora, o cara que fica cobrando. Aí ele veio pra mim e falou, olha, Edinaldo, eu queria que você assume o caixa aí. Eu falei, não, mas eu não tenho experiência. Eu falei, não, os meninos vão te ensinar aí, você vai ficar aí. Bom, foi bem o primeiro mês, tal, beleza. Aí não, vai ficar aí mesmo. Aí deixou no caixa. Então o caixa ganha um pouquinho a mais que os outros, porém ele tem a responsabilidade de se faltar, ele tem que pagar. É complicado, não sei hoje se mudou, mas quem trabalha com posto de gasolina e puder comentar aí, é BO.
Nesse intervalo de tempo, lá atrás, quando eu ainda tinha 14 anos, me ofereceram uma vaga de serviço, mas eu não podia porque eu não tinha idade para trabalhar, né? Era numa empresa já. Empresa essa que quando eu estava no posto de gasolina trabalhando, o cara me encontrou lá e novamente ele me fez uma oferta. Pô, você não quer ir trabalhar com nós e tal? Aquela vez não deu certo, né? Quando você era moleque e tal, mas agora dá e tal. Aí que entra o aprendizado lá do jovem aprendiz, ligar o computador, saber fazer os pedidos. Aí ele perguntou, né? Eu falei, eu aprendi isso, aprendi aquilo, hoje aqui eu faço isso, aí no posto eu já fazia o fechamento no computador também. Aí ele falou, não, então, se você quiser ir e tal, e fez a oferta lá do salário. Eu lembro que na época eu ganhava no posto R$750, era o salário de carteira, mais 30%, né, que tem direito quem trabalha no posto de combustível, e mais o adicional lá, acho que era 100, era 150 de caixa. Então eu acho que dava 1.100 por ali, acho que era isso mesmo. Aí ele me ofereceu o mesmo salário para trabalhar nessa empresa, e eu ia trabalhar à noite, então eu teria 30% de adicional noturno e mais benefício de vale alimentação, vale refeição, vale transporte, participação de lucro. E aí não era muita vantagem, porque o salário era quase o mesmo, mas a vantagem era que nessa empresa eu poderia subir profissionalmente, porque no posto não tinha muita opção. Eu já estava no caixa, que era um dos lugares melhores. Depois era a gerência. Gerência, o cara era primo do dono, não tinha a menor chance lá. Aí cheguei no frentista que tinha 20 anos de posto, o Gilberto. Falei, ô Gilberto, o que você me aconselha, cara? Eu tô começando agora, o Paulo me deu essa vaga aqui. Paulo é o dono do posto. É um serviço garantido, né? Aí eu já tinha passado, tinha completado a experiência, ele tinha me dado os parabéns, que era isso mesmo, que eu tava indo pelo caminho certo, que eu tinha, né, prosperidade dentro lá, de garantia de serviço e tudo mais. A Gilberto falou, Edinaldo, eu vou te dar o papo reto, não vou te enrolar. Eu, no seu lugar, eu aceitaria essa proposta. Primeiro, você é novo, lá você tem chance de crescer, o salário vai aumentando a cada ano, isso aí você não precisa se preocupar e, meu, lá vai ser muito melhor pra você. E detalhe, galera, aonde que era esse serviço? O cara tava me chamando, me dando a oportunidade, uma transportadora. Então ia ter contato com o caminhão, ia ter contato com o motorista, só que eu era para trabalhar no administrativo. E na minha cabeça era uma coisa que eu não queria, eu queria ser um cara de operacional, um cara que, né? Bom, seguindo os conselhos do Gilberto, eu vazei para lá, pedi as contas no posto, o cara me garantiu o serviço, registrou minha carteira no mesmo dia, dia 19/2/2008, deram baixa no posto, dia 19/2/2008, registraram minha carteira na transportadora. Essa transportadora eu fiquei 8 anos, quase 9 anos, trabalhando nela, não tinha dia. Comecei no faturamento, era de madrugada, de noite, né, turno das 10 às 6, era ruim, meu, nunca tinha trabalhado à noite, moleque novo ainda, tinha ali 18 anos, recém-formado ali, e eu entrei lá na transportadora em fevereiro, então, molecão de tudo. Meu, mas eu agarrei aquilo ali, toda a minha família, até meu irmão, né? Pô, rapaz, você vai sair do posto, você vai entrar nisso aí, você nem sabe mexer com isso aí. Eu falei, não sei, mas eu aprendo. Eu vou tentar. Eu falei, beleza. E eles sempre me apoiaram, minha mãe, o pessoal sempre me deu apoio, meus tios, né, os mais chegados, né? Nem todo mundo a gente tem muito relacionamento. E aí eu peguei e agarrei essa oportunidade, galera. E nesse tempo eu já tinha, né, vendido a motinha, tinha comprado um carrinho, eu tava tranquilo já, eu sempre gostei de carro, né? Já tinha o carrinho, podia fazer hora extra, ficar até mais tarde eu ficava. Aí, meu, bombou de serviço. Aí peguei o esquema. Quando eu peguei o esquema, entrou aquela crise. Acho que foi em 2008 mesmo a crise, ali pra julho, agosto, não lembro direito, faz tempo. Rapaz, começou a mandar nego embora, E aí os caras veio pra mim e falou, Edinaldo, é o seguinte, cara, nós gostamos de você pra caramba. E é assim, ó, nós vai fazer de tudo pra não te mandar embora. Eu falei, rapaz, pelo amor de Deus, vocês me tiraram do serviço, né? E aí nesse tempo aí nasceu minha menininha, né, que hoje tem 13 anos, tá uma moça, a Ellen. E aí eu preocupado, falei, nossa, tô lascado, bebê novinho, como é que eu vou, né, dar conta dessa menina aí, pagar pensão e ajudar a criar e tal. Aí os caras foi daqui, foi dali, foi mandando nego embora, mandou nego mais velho, nego com experiência. E eu agarrado, trabalhando. Atrasou os pagamentos e eu bico calado, sem reclamar. Eu falei, não posso reclamar, eu preciso desse serviço. Sei quanto tempo nós durou isso aí, sei lá se foi 6 meses, um ano, passou. Cara,
Quando passou, nessa época aí de crise, coisa lá, o supervisor era aquele cara casca de ferida, vivia ferrando nós. Bom, passou, beleza. Então vamos começar, né? Veio uma reestruturação na empresa, mandou tudo quanto era supervisor, líder, mandou tudo embora. Agora lascou, senão já tava ferrado, agora acabou de ferrar o resto. Entrou o cara, velho, Jair Elias da Silva. Esse cara era casca de ferida. Se o Domingos lá da Infraero era ruim, esse daí era 10 vezes pior. Eita, turma, vocês não sabem o que o Dinardo sofreu, não. O cara era ruim, filho, ruim. Eu não sei, é Deus na vida da gente. O Senhor preparou esse homem aí e falou, aquele dali vai ser seu braço direito. E esse cara começou a pegar no meu pé, e testando minha confiança, vendo até onde que eu ia. Bom, pegou confiança. E graças a Deus a gente sempre trabalhou certo. Eu sou de família humilde, vim de baixo. Tamo ainda embaixo, né? Quer dizer que não está em lugar nenhum. Bom, esse homem pegou confiança em mim, eu virei o braço direito desse homem. Galera, moral da história, todo mundo ganhava na faixa ali de 1.600, 1.700, 1.800, os caras mais velhos. Esse cara me jogou com um salário de 2.000. Gostou de mim, falou, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Eu não botei fé não, mas falei, meu, não tem opção, vou pra cima. Rapaz, agarrei com esse homem aí, nós trabalhou, né, isso aí, nós trabalhou 6 anos juntos. 6 anos, eu respondendo direto pra ele. Eu não tinha mais supervisor, não tinha mais líder, eu respondia direto pra ele. Abaixo dele lá a gente tinha uma equipe de 35 pessoas. O que ele falasse era ordem, o que eu sugerisse pra ele que ele achasse que era bom, ele mandava pau. Então assim, a gente trabalhou junto 6 anos, cara. Mas que olha, que gerente. Eu, confiança extrema. Ó, preciso dar uma saída aí. Beleza, não tinha aquele negócio, aonde você vai, por que você vai. Se ele fosse ver se vai, que ia, né, atrasar alguma parte, dar algum problema, ele falava, você não quer esperar? Faz isso amanhã, faz, sempre me dando conselho. Aí nisso, né, eu casei ao longo desse tempo, tive mais um filho e tal. Ele sempre me dando umas dicas bacanas, cara, de vida, né, porque a gente precisa disso aí. Até minha casa que eu moro hoje, na época, morava perto do aeroporto, lá era uma área verde, não tinha documentação nem nada. Eu achei uma proposta de vender a casa e o dinheiro só dava pra comprar um terreno onde eu moro hoje. Ele falou, vai cara, faz, não perde tempo não, você constrói, você é um cara batalhador. Aí chegou na época de passar massa corrida, eu doido querendo passar uma massa corrida na casa, que a casa que eu morava antes não tinha, nessa casa eu tinha vontade de passar. Ele falou, rapaz, você mesmo passa, me dava uns empurrão, sabe assim, vai lá, você consegue, procura na internet, faz isso aí. Aí eu já dominava a internet, né? E dentro dessa transportadora, com esse cara, com a autonomia que eu tinha, eu ia em todos os setores. Eu visitava cliente externo, eu ia para Santos, lá no Porto de Santos. A operação nossa era grande, a transportadora tinha 250 caminhão, 300 funcionários, então mais, tinha uns 500 funcionários, 5 filial. Meu, nós trabalhava e eu tinha autonomia para visitar tudo quanto era setor de gerenciamento de risco, setor de comercial. Meu, eu falava com todo mundo. E eu sempre fui um cara que falo bastante, né? Não falava bem, mas falava bastante. Então eu me desenrolava. E ali foi minha base. Então eu tinha valores na minha mão, tabela comercial, quanto que era um frete para tal lugar. E por que que eu tô falando isso, galera? Porque muitas vezes o cara trabalha na transportadora, ele fica limitado só aquela coisinha ali, meu serviço é esse, eu vou fazer só isso. Eu não, eu sempre busquei aprender do outro setor, aprender do outro, perguntar pro motorista quanto tempo ele ia gastar para fazer uma viagem. Eu não tinha nada com isso, que era o gerenciamento de risco que tomava conta. Mas tudo isso foi bom para mim, porque foi as dicas que eu fui pegando. E aí em 2016, esse gerente meu, né, a gente tava passando uma crise desde 2015. Foi uma sacanagem do dono da empresa lá. Tenho até vontade de falar o nome dela, mas acho que talvez não fica bacana. Sabe assim, começou a atrasar pagamento, férias, 13º, cesta básica nossa, e nós vinha ali já quase um ano naquele perrengue, quase um ano. Em 2016 esse cara tinha um problema de coração e ele era muito desleixado. Depois eu vou ver, depois eu vejo, depois eu vejo. Ficou nessa daí. Acabou que em 2016, em janeiro, ele sofreu um ataque de coração aí, quase um infarto, e quase ficou ruim, ficou afastado. E eu fiquei ali no lugar dele, pelejando. Eu já era supervisor nessa época, né? Abaixo dele ele era o gerente, eu era subgerente, mas registrado como supervisor, mas exercia a função de subgerente. Então,
ali e tal, e foi, ele melhorou de novo, aí tocamos o barco até junho. De junho ele teve um novo problema e ele precisava fazer uma cirurgia, e ele foi para essa cirurgia e não resistiu, veio a falecer. Cara, aí foi um banho de água fria, porque assim, por mais que eu tinha as ideias, que eu bolava os esquemas, as férias, aquilo tudo, ele sempre tava ali para dar uma dica, para dar um apoio, e aí eu me vi sozinho, falei, agora lascou. E a diretoria cobrava, eles não andavam certo com nós, não pagavam em dia, tudo aquele rolo, mas gostava de cobrança, os caras eram bons para cobrar, viu? O tal de Marcelo lá mesmo, só Deus na causa. Bom, moral da história, o trem ficou ruim, a cobrança ficou grande, porque quando era esse cara tinha mais de 20 anos de empresa. Peãozada respeitava o homem, ele falava, ó, segura as pontas aí até final de semana que eu vou dar um jeito de fazer um pagamento pra vocês. Ele ia em cima do dono, ele tinha muito contato com o dono, fazia, nem que fosse só da equipe dele, a empresa inteira com salário atrasado, e a equipe dele recebia. E aí quando ele morreu, que ficou eu no BO, não tinha condição de eu fazer isso, eu não conseguia barganhar com os caras da diretoria, mesmo que ele conseguia. Ah, meu, aí começou a ficar ruim, viu? Falei, quer saber de uma? Salário atrasado, tudo lascado. Aí comecei a sair fora, queria procurar outro ramo. Tinha vontade de comprar um caminhão, mas qual que era a ideia? Era que essa transportadora me mandasse embora, pagasse meus direitos e eu desse entrada no caminhão aí pra mim trabalhar. Ah, tá bom, o cara não tá pagando nem salário, ia pagar direito? Moral da história, arrumei uma vaga com meu tio pra ganhar menos da metade do que eu ganhava lá. Aí meu tio falou, rapaz, é complicado pra vocês trampam aqui. Você tem certeza que você quer vir trabalhar? Eu falei, não, eu vou, se você me der a oportunidade eu vou. Olha pra vocês verem, eu ganhava na faixa de, vou falar porque já não ganho mais, né? Ganhava na faixa de 4.400, 4.500 quando eu não fazia hora extra na empresa. Quando eu fazia ainda ganhava um pouco mais. Férias, 13º, participação de lucro, tudo bem. O ano que eu saí eu não estava recebendo, mas os outros anos eu recebi tudo. Vim trabalhar com meu tio por R$ 1.700 seco, era só os 1.700, mais nada. Vai com o quê? Com o sonho. Meu tio falou, não, se você trabalhar certo, se você se adaptar pro serviço, eu te faço uma proposta de você comprar um caminhão na minha mão. Eu te ajudo, se não precisar financiar, não é financia, vai falar o que tiver que fazer. Falei, ah, meu amigo, é aqui mesmo. Aí só que eu combinei com ele o seguinte, então lá na empresa que ele era agregado, era de segunda a sexta, né, que é onde eu ia trabalhar pra ele, e final de semana era folga. Eu falei, ó, então você me libera essa van aí, final de semana pra mim trabalhar. E aí beleza, galera, eu vim, pau, trabalhava de segunda a sexta. Só que o meu tio não achava que eu ia fazer o que eu fiz. O que eu fazia? Ele me liberou a van, ele comprou um carro zero e deu na minha mão. Falou, você vai trabalhar com esse carro, uma Renault Master 2016, modelo 2017, zero. Isso eu vim em outubro de 2016 com ele, eu comecei com ele. Saí de lá dia 31 da empresa, dia 1º de novembro eu já estava trabalhando. Foi acho que numa sexta-feira, dia 2 era feriado no sábado e tal. E aí o que eu fiz? Arrepiei, trabalhei lá, a transportadora era pegado o trampo, hein? Fiquei 2 anos com ele, que era meu compromisso, 1 ano e meio na verdade com ele, que era o tempo dele pagar esse carro. Ele tirou 0 para pagar rápido mesmo, ele gosta de trabalhar assim, financiar um negócio ele quer pagar o mais rápido. Quitamos, a hora que eu quitei eu falei pra ele, tá feito meu compromisso com você, agora eu quero um carro pra mim. Foi onde a gente comprou aquela vanzinha que eu mostrei no outro vídeo, a Master. Foi onde foi comprada aquela Master. E aí galera, nesses 1 ano e pouco que eu fiquei lá, eu comecei a soltar cartão pra todo lado, falar com Deus e o mundo, que a transportadora lá pagava certinho, mas ela sugava demais, então eu não aguentava aquilo. Falei, não, deve ter lugar melhor aí fora. E aí tal, e dali pra cá só trabalhando, e graças a Deus, essa parceria deu certo com o meu tio, tá até hoje. Trocamos a Master, pegamos a Iveco. Nesse meio de tempo da Master pra Iveco eu tive um 608. Tentei colocar motorista, não deu certo, e aí eu abandonei, vendi 608. Fiquei só com a Master, troquei na Iveco e pau. E estamos trabalhando, galera. Graças a Deus não tem faltado serviço, eu não escolho serviço. Valor bom, valor ruim. Só se eu tiver outra coisa pra fazer eu dispenso, senão eu vou lá e faço. Bom, galera, então essa foi minha história, né? Como que eu comecei, eu vim parar aqui no transporte. Espero que vocês tenham gostado aí, tenham entendido, né? Que é o fundamental. E é isso aí. Vamos encerrar por aqui o vídeo, senão o vídeo fica muito longo. Não consigo. Depois fica muito ruim até para vocês mesmos assistirem. Galera, deixa seu like, deixa seu comentário. Se gostar, compartilha. Tamo junto aí. Até um próximo vídeo aí. Valeu? Tudo de bom!